Opa! Olá, como vai você? Tudo bem? CDV, né? Somos a turma. Pois é, olha nós aqui com mais uma responsabilidade, hein? Hoje nós vamos falar de Carlos Gomes. Pouca gente conhece a sua biografia, né? Então, a nossa história desta feita vem de um dos mais afamados músico, compositor e maestro, Antônio Carlos Gomes. Para quem não me conhece, eu sou o Barbosa, escritor, jornalista, pesquisador afro-brasileiro. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, tá? Vai lá, deixa seu like. Não custa nada, é só para o YouTube poder estar distribuindo para outras pessoas, tá ok? Bem, em outra live, comentamos que uma senhora chamada Antônia Maria, uma escravizada, era agregada em um engenho, era mãe de Manuel. Manuel não era nada mais, nada menos conhecido como Maneco. E em seu registro de nascimento aparece como Pardo e não consta o nome do pai. Vai saber, hein? Depois de vários casamentos, no ano de 1833, casara-se novamente. O caso teve apenas dois filhos. O casal, né, no caso, teve apenas dois filhos. José Pedro de Santana Gomes. E no ano de 1836, aos 11 de julho, na cidade de Campinas, nasce Antônio Carlos Gomes. Sua mãe, Fabiana Jaguari Gomes, no dia 25 de junho de 1844, foi encontrada morta, com marcas de um tiro e punhaladas no quintal, no matagal chamado Jurumbeval. Ela tinha apenas 28 anos, um crime que até hoje não foi desvendado. Antônio Carlos Gomes foi para o Brasil o mais importante compositor e maestro brasileiro, uma carreira mais que brilhante que se destacou em toda a Europa. Em Milão, Itália, apresentou seus melhores trabalhos no famoso teatro alla Scala, todas no sentido romântico. No Brasil, é patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Música. O início de sua carreira musical foi quando seu pai, numa situação triste, não tendo muitas condições para cuidar da filharada, resolveu então montar a banda musical de Campinas. Logo em seguida, com pouca idade, Carlos Gomes começa a tomar gosto pela música. Incentivado pelo pai e pelo irmão de horas amargas, o companheiro José Pedro de Santana Gomes faz suas primeiras apresentações em bailes e concertos. Como compositor, aos 15 anos, apresentava uma série de marchinhas, polcas, valsas e quadrinhas. Aos 18 anos, musicou o poema Modinha, Suspiro da Alma, do português Almeida Garrett, compôs também a Missa de São Sebastião. Aos 23 anos, com o incentivo do pai, já compunha vários concertos. Já professor de piano e um estudante de ópera, fez o hino acadêmico da Faculdade de Direito de São Paulo, o que é cantado até hoje. Apresentou-se no Teatro Lírico Fluminense com a ópera A Noite do Castelo, muito aplaudido.
fez alegrar o imperador Dom Pedro II, agraciando-o com a Imperial Ordem da Rosa. Havia muito tempo que estava fora de casa, de sua saudosa Campinas, e com muita saudade do pai e da namorada Ambrosina. Então escreveu, quem sabe? E musicou o poema de Bittencourt Sampaio, tão longe de mim, tão distante, modinha cantada por nossa geração, gravada pelo cantor Aguinaldo Timóteo, tão longe de mim, distante, naquele tempo difícil para ele. Mesmo assim, frequentou a Academia Imperial de Belas Artes e teve como prêmio. O diretor da academia leu um ofício premiando Antônio Carlos Gomes, o escolhido para ir à Europa pela empresa de Ópera Lírica Nacional, conforme o contrato do governo imperial. Engraçado, né? A mulher de hoje não imagina o quanto ela dominou o mundo. Veja bem, como já era nos idos tempos, a preferência de Dom Pedro, vamos lá, hein? A preferência de Dom Pedro II era que Carlos Gomes fosse para a Alemanha. Naquela época, estava no auge o Wagner. Quantas óperas, hein? Quantas óperas. Mas, por vontade da imperatriz Teresa Cristina, napolitana que era, sugeriu-lhe a Itália. Então foi feito a sua vontade, levando recomendações de Dom Pedro II. Lá ouviu de um garoto o Guarani, achando uma péssima tradução do romance de José de Alencar. Comprou o folheto, procurou logo o Scalvini, que também se impressionou pela originalidade da história. Assim surgiu o segundo Guarani, que apesar de não ser a sua melhor obra, foi aquela que o imortalizou. A noite de estreia da nova ópera foi em 19 de março de 1870. Deu um tom abrasileirado. A ópera logo percorreu a Europa por ter índio em primeiro plano. Correu também toda a América do Norte. Foi apresentada no aniversário do imperador Dom Pedro II no Teatro Lírico Provisória, Rio de Janeiro. Foi aí que conheceu André Rebouças, que por ele, Carlos Gomes foi apresentado ao ministro do Império, João Alfredo Correia de Oliveira, nas Laranjeiras, onde morava. Foi a Campinas visitar o seu irmão, depois, com André Rebouças, despede-se do imperador e parte novamente à Europa. No ano de 1896, ao retornar ao Brasil, dado a situação gravíssima de sua saúde, mesmo assim ainda assume a direção do Conservatório Carlos Gomes em Belém do Pará, cidade brasileira que deu o maior apoio ao maior compositor brasileiro da época, sendo ali reconhecido. Abrimos um espaço para o final dessa longa nossa conversa. Abre aspas. Estava montado o cenário onde aconteceria a representação final do artista genial, do brasileiro ilustre, do consagrado Testa de Leone, cabeça de leão, devido à farta cabeleira, como algumas publicações italianas o chamavam. O tumor maligno na língua e garganta
que o levaria ao túmulo. Naquela época, o fiz sofrer dolorosamente, cercado por autoridades e amigos, com o governador Lauro Sodré à cabeceira. Carlos Gomes morreu às 22h20 do dia 16 de setembro de 1896. Seu corpo foi embalsamado, fotografado e em seguida exposto à visitação pública, cercado de flores e objetos como partitura e instrumentos, bem de acordo com a idealizada morte bela no romantismo. Ainda dando voz ao historiador, ali fechamos aspas, né? Agora abrimos outra aspa. Descrevendo o cenário da morte, os jornais relatavam com solenidade o acontecimento, destacando o repouso, o sono intermino, o triunfo silente do grande artista. Diziam os jornais, o maestro não morrera, antes cruzara os umbrais da fama. 2 dias depois do falecimento, o corpo do maestro foi transferido para o Conservatório de Música. O cortejo varou a noite de Belém. Desatrelado das parelhas de animais, o carro fúnebre era conduzido pelo povo numa insólita romaria colonial, anunciada pelos acordes do Guarani e iluminada pelas velas e archote. Fecha aspas. Como acontece em todo lugar, com o grande compositor brasileiro não foi diferente. O valor só veio depois da morte. Ela continua dizendo, aspas, o maestro, porém, não foi sepultado em Belém. A pedido do presidente do estado de São Paulo, Campos Salles, o compositor foi levado para lá, com honras e transporte militar a bordo do vapor Itaipu. Antes, na setecentista Catedral da Sede, no Pará, foi celebrada uma missa de Requiem, entoando-se uma elegia a Carlos Gomes. Seu ataúde dominava o centro de um monumento funerário de 14 metros de altura, em um cadafalso encomendado por Lauro Sodré. O culto aos grandes homens dava forma à religião cívica do positivismo e exaltava os nomes conhecidos pela humanidade. Ao final das cerimônias litúrgicas e ao deixar o porto de Belém, rumo a Santos. O corpo do compositor encontra-se hoje no magnífico monumento túmulo em Campinas, sua terra natal, na Praça Antônio Pompeu. A 2 quadras dali está o Museu Carlos Gomes, que reúne objetos, partituras do compositor. Em 1936, foi comemorado o centenário de seu nascimento, com grande solenidade em todo o país. Nossa fonte é a origem, né, da Wikipédia, a Enciclopédia Livre, e de Lenita Valdige Mendes Nogueira, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e docente na mesma universidade, atuando na área de artes com ênfase em música. Agora, se você gosta ou gostou desse nosso trabalho, inscreva-se aí. Vai, deixa seu like,
e compartilhe com amigos em suas redes. O nosso blog Desconhecidos e Famosos Afros Brasileiros agradece. Visite-o, você vai encontrar uma vasta publicação lá. E assim terminamos mais esse nosso bate-papo por aqui. Namastê, namastê, namastê. Fui!